E para que a gente não perca os miolos hoje, a gente precisa sair de casa. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história quando eu tava solteira, porque assim, né, eu baseio metade da minha vida foi essas experiências da minha solteirice. Eu sempre estive focada na busca de um namorado, que essa era a minha meta. Eu sempre amei namorar. Então, eu já tive muita vergonha de falar e admitir isso pra mim e pro mundo. Mas as coisas só começaram a acontecer pra mim quando eu assumi os meus desejos. Então, quando eu assumi de verdade o que eu queria. E eu jogava isso pro universo, pra todo canto que eu ia, sem firulas. E aí eu fiz todos os tipos que vocês imaginam de exercício pra arrumar namorado, todos que vocês podem imaginar. Tudo que você já viu na internet eu já testei. Pra mim o que mais funcionou foi realmente eu assumir minhas vontades e os meus desejos. O que eu tenho pra dizer pra você, primeiro de tudo, é: se você tá solteira e ama namorar, você tem que assumir isso. Internamente, é uma postura interna. Você não precisa sair falando pra Deus e o mundo, pra todas as suas amigas. É sobre uma postura sua. Você sentir e assumir isso pra você. Depois disso, você precisa parar de economizar suas experiências por medo. Medo de quebrar a cara, ou parecer que você tá saindo pra frente demais, ou ficar esperando a iniciativa da bendita da pessoa. Ah, não vou fazer isso porque isso não é coisa que mulher tem que fazer, o homem que tem que fazer isso, não. O homem que tem que puxar assunto, falando, né, de uma relação heterossexual. Presta atenção nisso que eu vou falar. Entenda uma coisa: você não perde a sua feminilidade quando você puxa um assunto. Inclusive, você se torna muito interessante. Interessante pra quem? Pra quem tiver interessado. Agora, se o outro não tiver interessado, você vai perceber, porque a gente percebe, a gente sente. A gente só não quer ver muitas vezes, né? Então a gente precisa ter coragem pra romper pela paixão do potencial do outro que a gente criou. Então eu aproveito pra deixar uma dica pra você começar a enxergar escancaradamente. É você olhar para a lei do equilíbrio. E o que é essa lei? Vou explicar para vocês em termos de uma história. Pensa que você tá num bar e aí uma pessoa tá olhando para você, flertando. Essa pessoa te olha, você percebe que ela tá te olhando, mas você não dá trela, você não olha de volta. Aí a pessoa continua te olhando e você não dando trela. Aí a pessoa vai e manda um drink para sua mesa. E aí, o que você acha que vai acontecer? Te dá a vontade de aproximar dessa pessoa ou de afastar? Afastar, né? Acho que isso é óbvio. Isso é a não lei do equilíbrio. O que é essa lei, então? É você dar um pouquinho, esperar o retorno, receber um pouquinho, e aí depois você dá mais um pouquinho. Então é a gente prestar atenção nessa balança, sabe? Tá pesado? Não, eu tô fazendo muito. É só a gente prestar atenção na lei do equilíbrio. Não pode pesar nem mais para um lado nem para o outro. Então, resumindo, essa é a lei do dar e receber. É a gente focar no retorno. Eu tava com uma amiga minha esse final de semana também, e ela acabou de ficar solteira. Inclusive, ela foi a minha inspiração para esse episódio e o meu estudo de caso para nossa conversa de hoje. E ela tava mal. Ela tava com vergonha alheia dela mesma, porque ela bebeu todas e tava num date. E quando a gente bebe, né, a gente acaba perdendo o nosso próprio controle sobre as nossas atitudes, ações. Eu, particularmente, não gosto disso. Ainda bem que a gente tá nessa fase da vida que tá crescendo muito a vibe zero álcool. E que assim continue, porque eu acho que já caiu por terra essa ideia de que a gente precisa da bebida pra gente se sentir mais confortável, pra gente conseguir se soltar mais. Não. A gente precisa compreender a nós mesmos pra gente conseguir ter as habilidades de ser quem somos, ter coragem pra ser quem somos, puxar assunto, ouvir o outro, porque todo mundo gosta de falar sobre si mesmo. Então, assim, isso é muito mais importante do que você ficar soltinho aí no date. Aí pode ser que aconteça de você ficar com essa vergonha alheia. Mas não tem mal nenhum também se você escolhe isso e se você gosta também. Tem mal nenhum. Tô falando só da minha opinião. E aí, eu só falei pra minha amiga assim, falei, ó, para com isso, para de ficar nessa noia doida. Faz o seguinte, começa a olhar pra toda a experiência sua, toda a experiência que você viver, seja as que vão te dar muita vergonha alheia ou as que você vai amar muito. Olha pra toda experiência que você tiver como se você estivesse vivendo uma despedida de solteira. Isso é pra quê? É pra ela aproveitar, é a oportunidade dela de aproveitar a vida de solteira. Então, você tem que aproveitar ao máximo toda a experiência que você tem. Porque pode ser que depois dessa experiência você encontre uma pessoa que você vai querer ficar feliz pra sempre. Só que não, né? Que a gente sabe que relacionamento não é fácil assim.
mas vocês vão ser felizes na maior parte do tempo, amém. Então, o objetivo dessa despedida de solteira é você fazer todo encontro uma grande oportunidade para você viver histórias incríveis para contar. É sobre você antes de tudo, entendeu? Mesmo que essas histórias sejam trágicas, vão ser ótimas histórias e pautas para encontro com as suas amigas, que estão tão raro, né, nessa correria. Então você não tem nada a perder, só histórias a ganhar. E aí tá, eu convenci ela que ela precisava, né, de mais leveza nos micos que ela pagava, porque no fundo eles são só despedidas de solteiras que ela tá vivendo. E que também, depois de uma semana, ninguém além dela vai estar lembrando disso. Na verdade, depois de um dia, ninguém vai lembrar. E ela deu uma acalmada, que ela tava em pânico. E aí a gente entrou em um outro problema. E aí ela me mostrou uma conversa com uma pessoa e que ela já tinha saído com essa pessoa e que tava tudo certo, o encontro foi legal, eles continuaram conversando e aí do nada a pessoa parou de responder. Aí ela falou: "Meu Deus, por que que isso acontece?" Aí eu falei pra ela assim: "Ó, primeira coisa, você precisa entender que isso não é sobre você, é sobre a nossa cultura. É bem típico da gente, ainda mais quando saímos de um término onde o outro terminou com a gente personalizar e achar que o problema tá em nós. E a cultura da velocidade com que acontecem as coisas faz a gente achar que sempre vai ter algo melhor. E aí a gente fica nessa ansiedade de, esse date foi bom, mas pode ser melhor. E aí tudo é muito vazio e rápido. Provavelmente essa pessoa que parou de responder deve pensar um pouco assim, sabe? Tipo, eu não preciso dar tanta atenção pra todos os dates que eu vou, porque sempre vai ter algo melhor, tá tudo bem. Eu tenho um pouco de pena das pessoas que pensam assim, né? Porque até parece que a gente se apaixona por um livro na primeira página. Do mesmo jeito que a gente não se apaixona por um livro na primeira página, a gente também pode não se apaixonar pela pessoa no primeiro encontro. E quem não dá essa segunda chance pode estar perdendo uma grande oportunidade. E a parte boa é que tem muita gente no mundo que está disposto a insistir num livro. Então, assim, algumas vão ficar nessa de que, vai ter sempre algo melhor, então, né, deixa pra lá. Mas muitas vão insistir. Muitas vão querer ler um livro inteiro. Então não se preocupem. Quem não insiste, eu sinto que é um pouco fominha, apressado, ainda não entende que para amar de verdade a gente precisa que as pessoas deem segundas chances, ou até mais que segundas chances. Mas é claro que não é pra gente confundir o que eu tô falando aqui, pra gente responsabilizar 100% a cultura e achar que o problema também tá só no outro. A gente tem que sempre ser vigilante com a gente mesmo e tá tranquilo, tá com a mente tranquila quando sabemos que a gente faz a nossa parte, quando a gente deu o nosso melhor. E como que a gente vai saber que a gente deu o nosso melhor? É por isso que no início do episódio eu tava falando pra gente não ter medo de se jogar nas experiências. Pra gente ficar de consciência tranquila que a gente fez tudo que a gente achava que deveria, que a gente fez tudo que a gente sentia e que aquilo foi o melhor que você podia dar naquele momento. E aí a gente consegue ter essa tranquilidade que a gente precisa praticar para se sentir confiante. E o ato da gente ter a confiança de que vamos dar conta do que aparecer na nossa vida e que a gente tem as ferramentas corretas para lidar com qualquer desafio que chegar pra gente, que a gente tem as pessoas certas para nos ajudar, isso nos traz muita paz e coragem. Mesmo que a gente esteja cagando de medo, a gente vai ter coragem para poder viver experiências. Por exemplo, tava andando de bike, que eu decidi ressuscitar uma bike minha que tava há 5 anos parada, e eu comecei a ficar com medo de furar o pneu, medo da bike de eu cair, de eu ser atropelada, e aí eu falei pra mim: "Não, eu confio em mim e eu vou saber lidar com o que vier, com o que acontecer". E quando eu falei isso, eu fui me sentindo mais segura aos poucos, porque eu já lidei com tantos perrengues que não vai ser esse perrengue agora, se ele acontecer, que eu não vou conseguir lidar, entendeu? Então a gente precisa repetir pra gente, às vezes, algumas frases, algumas palavras que vão nos incentivando a ficar mais confiante. Porque pensa comigo, gente, é melhor a gente viver e mergulhar fundo no rio do que a gente ficar na margem, olhando pra água e se perguntando: ai, será que tá fria? Será que eu entro? Porque aí quando a gente vê, já começou a chover ou o dia já escureceu e a gente perdeu de dar um tibum dos bons na água, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente perde de ficar pensando em mil porém, em mil se, e aí a gente não se joga nas experiências e a gente pode estar perdendo muito com isso, entendeu? Mas uma coisa também que acontecia muito quando eu estava solteira era eu cancelar os meus planos para poder encontrar com uma pessoa que eu queria. E aí ir no date com ela. Aí eu deixava os meus planos todos para poder ir nesse date. E aí quando o date acabava ou se a pessoa sumia, eu ficava com um buraco na minha vida. Então, o que a gente deveria fazer
não é cancelar com essa pessoa que chamou a gente pra sair, ou se fazer de difícil falando que você já tem vários planos, mas chamar essa pessoa, incluir essa pessoa nos seus planos, entendeu? Trazer essa pessoa para sua vida. Se você, por exemplo, estava planejando correr um Running Era, você chama essa pessoa para poder correr com você. E isso é um tipo de teste dos bons e decisivo, porque aí você vai saber se a pessoa realmente está interessada ou não. Quando você inclui ela nos seus interesses, você vai ver se ela está disposta a ter algo a mais com você, se ela está realmente querendo te conhecer de verdade, sabe? Ou se ela só quer o vem a nós, só do meu jeito, só quando eu quero, como eu quero, e aí não vale a pena você nem insistir. Então, assim, eu espero muito de todo o meu coração que esse episódio tenha sido uma injeção daquelas de energia pra você conseguir sair de casa. Porque eu sei que atualmente nós jovens, trabalhadoras e trabalhadores, a gente precisa fazer um esforço tremendo pra sair de casa, maior do que o normal. Mas a gente consegue. Se a gente parar pra pensar, a gente só vai crescer e evoluir e conseguir até criar essa confiança que eu estava falando que é importante pra gente, quando a gente vive na prática. Então, se a gente se frustra na prática, a gente precisa de prática para se frustrar. Aí a gente também vai entender que a gente consegue superar essa frustração. E para isso a gente precisa viver. E para viver a gente precisa sair de casa. A gente precisa se expor ao mundo, se expor ao pode dar muito bom ou pode dar muito ruim. Então, que realmente essa injeção assim pegue vocês e vocês vivam muitas e muitas despedidas de solteiro pra quem tá solteiro, né? Esse episódio foi muito pra solteiros e solteiras. Bora, bora, pra gente finalizar. Eu quero que você responda a pergunta que eu separei pro episódio de hoje, que é da nossa ferramenta Isso Não É Só um Date. E a pergunta é: deixa eu pegar ela aqui, pera. Ai, eu amo essa ferramenta, ela foi especialmente feita para primeiros encontros. E a pergunta que eu tinha separado aqui pra gente é: o que estar solteiro te ensinou sobre você mesmo? Assim finalizamos o episódio de hoje. Fica com essa pergunta na cabeça e me conta depois nos comentários qual que é a sua resposta. Um beijo!